A Giovana é a filha do Roberto e da Miriam, né? Eu sou estudante de pedagogia aqui no FMT, né? Eu ingressei na universidade e a partir do momento que eu ingressei na universidade, eu falei, não, a Giovana, ela tá aqui para ocupar esse espaço e deixar uma marca, né? Eu acho que é importante a gente deixar a marca onde quer que a gente pise. E é isso que eu me considero, sabe? Eu me considero essa pessoa que é essa estudante, mas também ao mesmo tempo é esse ser político que vai sempre lutar para defender as pessoas. E assim, hoje eu estou como presidente da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso por 2 gestões, né? E também sou presidente da UJS, que é uma organização do movimento estudantil da juventude aqui do estado, que hoje a gente já tem mais de 500 jovens de todo o estado que compõem essa organização. Também faço parte do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, né? E acho que por enquanto são essas minhas atribuições, assim. Meu nome é Daniele, eu sou advogada, sou mestra em Política Social pela UFMT e atualmente sou doutoranda em Política Social também pela UFMT. Na advocacia eu trabalho com o direito das mulheres, né? Fiz algumas especializações nessa área. No meu mestrado eu estudei sobre a participação política das mulheres e como elas estão legislando para que as mulheres acessem direitos sociais, e agora no doutorado estou estudando sobre violência política de gênero e o uso das redes sociais para disseminar essa violência política. A mulher para a decisão política, eu acho que a nossa sociedade como um todo, a gente luta pela equidade. Então a gente precisa garantir a participação das mulheres em todos os espaços, principalmente espaços que são majoritariamente ocupados por homens. Então a mulher na política, nas decisões políticas, ela é um ser primordial e fundamental, principalmente quando essas políticas se tratam sobre elas, que são as políticas de direito pelas mulheres, as políticas de combate à violência, principalmente no nosso estado, que é um dos estados que mais mata mulheres. Então, acho que a mulher ela é primordial em qualquer decisão política. Eu acho que a política ela é um meio ainda muito pouco, que a gente vê poucas presenças de mulheres, né, inclusive, e é simples o fato, a gente vive numa sociedade que é construída pelo patriarcado, né, então dentro dos nossos lares já inicia o processo de inferiorização das mulheres, né, a partir do momento que o homem ele é visto como provedor, e a mulher, quando ela é solo, ela é uma mulher que a sociedade acaba desprezando ela, né. Então, a partir do momento que eu entrei na política, as primeiros problemas que eu sofri foi o questionamento da minha qualificação enquanto mulher para ocupar os espaços, né? E é uma coisa que eu sofri já em todas, eu vou ser bem séria, em todos os lugares que eu ocupei, eu sofri esse embate. Você é preparada para isso? Eu acho que tal homem é melhor do que você. Isso eu consigo ouvir e ver a pessoa falando para mim, porque eu já passei por todos os cargos que eu ocupei, eu já passei por esses questionamentos. Então, eu acho que o maior desafio que nós mulheres enfrentamos ainda é essa violência política de gênero, que é onde a gente, independente se é um cargo político do movimento estudantil, ou se é um cargo político numa Câmara, numa Assembleia, no Senado, as mulheres elas vão sofrer. Independente do posicionamento político, independente de qualquer coisa, as mulheres elas são vítimas desse tipo de violência, porque nós ainda somos muito questionados na sociedade sobre a nossa qualificação, né? Então, acho que é basicamente isso. No mestrado, eu estudei sobre a participação política das mulheres no Congresso Nacional, especificamente as deputadas federais e senadoras dos mandatos legislativos de 2015 a 2019 e 2019 a 2023. Então, eu estudei esses 2 mandatos e analisei as propostas legislativas que essas parlamentares fizeram direcionadas especificamente às mulheres, né? Então, eu analisei todas as propostas que foram direcionadas às mulheres, aí eu dividi elas por direito social, então quais foram
legisladas a respeito da saúde, quais foram de segurança, quais foram sobre maternidade, quais foram sobre outras áreas, né? Enfim, e aí eu pude analisar como as mulheres se comportam no parlamento, digamos assim, né? Para quem elas estão legislando de fato, e como isso afeta ali as mulheres dentro da sociedade, né? Bom, primeiramente, o que eu pude perceber na minha pesquisa foi que nós mulheres, estamos em um número muito abaixo daquele que seria o ideal. Hoje nós compomos cerca de 52% do eleitorado, no entanto, nós temos cerca de 15% de participação no Congresso. Então, isso é muito pouco perto da nossa população no Brasil. Dentro disso, esses 15%, o que eu pude perceber é que uma parte desses 15% não está atuando para as mulheres. Isso não quer dizer que essas mulheres, essas parlamentares, não estejam comprometidas com outras pautas, né? Tem mulheres que estão comprometidas com educação, com saúde, que não para mulheres, e tudo bem, porque os parlamentares estão ali para legislar para toda a sociedade. No entanto, se não forem as mulheres a legislar para as mulheres, os homens tampouco vão fazer isso, né? Então, o que eu percebo é que é necessário um movimento das mulheres que estão ocupando esses espaços políticos de defenderem os interesses das mulheres, né? Nesse ponto, eu sei que você perguntou sobre direita e esquerda, mas eu acho importante a gente falar sobre a questão da representação política, né? Os grupos, eles são representados politicamente por quê? Por que a gente precisa de representações indígenas, por exemplo? Porque somente aquele que é indígena entende qual é a realidade da sua comunidade, quais são as necessidades, e assim para todos os grupos, né? Para a comunidade negra, para a comunidade LGBT. Então, é necessário que a gente ocupe esses espaços. E aí, dentro dessa participação política, desses 15% que eu analisei, eu fiz esse estudo aí, então, dos partidos de esquerda e partidos de direita, e o que eu pude perceber é que os partidos de esquerda têm mais comprometimento com as mulheres, né? Legislam mais. Eu preciso fazer um adendo aqui, porque quando eu digo que as mulheres criaram projetos de lei, não quer dizer que esses projetos foram aprovados, né? Porque aí já é uma outra questão. Aí, quando a gente vai ver os projetos aprovados, eles são muito menos do que aqueles que foram escritos, né? O que eu analisei foi o que as mulheres estão escrevendo, né? O que elas estão propondo para as mulheres, né? Então, não são os projetos aprovados, tá? Mas as mulheres dos partidos de esquerda têm mais participação política nesse sentido, tá? Inclusive, as mulheres dos partidos de direita, eu fiz uns gráficos específicos que eu entendo que são legislações contrárias aos interesses das mulheres, principalmente em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, são projetos de lei para criminalizar o aborto, né? Nesses teores assim. Então eu pude perceber com muita clareza que as mulheres de esquerda são mais comprometidas. Inclusive eu fiz um recorte no meu estudo na época da Covid, porque Covid foi um momento muito crítico no Brasil, no mundo todo, né? Mas aqui para nós, no Brasil, foi um momento muito crítico e as mulheres ficaram muito mais vulneráveis. Então, nesses momentos mais vulneráveis, é necessário que aqueles que nos representam legislem mais para que a gente possa sair desses momentos de crise de uma forma melhor, né? Então, dentro dessas propostas legislativas nessa época de Covid, os partidos de direita não tiveram nenhuma participação quase. Então, só mais ou menos as mulheres de esquerda que tomaram a frente e que escreveram ali propostas legislativas para atender as mulheres nesse momento específico. Então, o que eu percebi foi isso. Eu fiz uma análise histórica durante a minha pesquisa também, né, para entender como que se deu a participação das mulheres, né, como isso historicamente no Brasil aconteceu. Também fiz um estudo um pouco ali da América Latina, porque a gente não pode tirar o Brasil sem entender o contexto geopolítico ali que se situa dentro da América Latina, né. Mas assim, nós estamos evoluindo, né, a passos muito pequenos, mas nós estamos, né? Então, hoje, se a gente vê a participação política das mulheres dentro dos espaços de poder,
é maior do que 50 anos atrás, né? Então, ainda que estejamos muito abaixo daquilo que seria o ideal, eu tento ser otimista de pensar que nós estamos conseguindo conquistar os espaços. Embora somente conquistar esses espaços não é suficiente, eu preciso que as mulheres que estejam ali, elas realmente façam a diferença para toda a população feminina do Brasil, né? Mas eu entendo que ocupar esses espaços por si só é importante, porque isso é reflexo de toda a luta que nós mulheres temos ao longo de todos os anos, de todas as décadas, para estar nesses lugares, né? Então, como eu disse, muitas mulheres ali estão, posso dizer, fazendo um desserviço, talvez, na minha opinião. Mas é importante que essas mulheres estejam ali, né? Porque nós precisamos ocupar esses espaços. Claro que é necessário que a gente tome consciência da nossa classe, do nosso gênero, das nossas necessidades, mas somente de estarmos ali eu já considero um grande avanço, né? Não estou dizendo que está bom, muito longe disso, precisamos melhorar bastante, mas tendo a ser otimista, de pensar que precisamos continuar com as nossas lutas, com os nossos movimentos, nos fortalecendo, né, enquanto mulheres ali nesse grupo, né, para que a gente continue a ocupar esses espaços e ocupe aquilo que é o nosso direito, né? Então eu creio que nós estamos avançando, a passos pequenos, mas estamos.